Desde já eu louvo a Deus pela vida de vocês e pela essa oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa comunhão maravilhosa. Abra sua Bíblia na primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Glória a Deus. Primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Desejo que todos vocês, nesse momento, com seus ouvidos espirituais, para ouvir essa palavra nessa noite, palavra de bênção, em nome de Jesus. 1 Coríntios, capítulo 1, apenas o versículo 9. Fiel é Deus, pelo qual foste chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Diga graças a Deus. Aplauda esse Deus fiel aí. Glória a Jesus. Glória. Meu Senhor, cada movimento, meu Deus, de nossas mãos, com esse aplauso, é para a tua glória, porque tu és digno de receber. Porém, meu Senhor, estamos aqui pedindo que seja em nós não somente a palavra dada, expressada aqui do altar, mas o Senhor confirme no coração, trazendo, meu Deus, as convicções dessa verdade, a força necessária, a renovação da esperança e da fé, pois esses dias, meu Pai, difícil, precisamos estar guardados, protegidos pelo Senhor, porque nós não temos a capacidade de nós mesmos nos esconder. Livra-nos, Senhor, do mal, e pela Tua graça, que essa noite sejamos, meu Deus, achados em Ti, no nome de Jesus. Aplauda mais uma vez e pode sentar, por favor. Glória a Deus. Podeis sentar. Glória a Deus. Nós chamamos o Novo Testamento, iniciando pelos Evangelhos, mas se fôssemos escrever um livro, os Evangelhos seria a introdução desse livro, citando os propósitos dele, mas realmente as cartas do Novo Testamento, ela revela a essência da graça. Ela mostra e compartilha a vida do Cristo ressurreto, do Cristo ressuscitado. E isso é muito bom, porque muitos de nós aceitamos Jesus pelo um ato de fé religioso. E a religião, ainda que é boa, o seguimento é bom, porém, a religião, ela apenas, se você for muito disciplinado, for muito fervoroso, você vai fazer o básico da religião, você vai ser participante dos cultos, você vai ter hábitos de orar, você adquire hábito até de ler a palavra de Deus, você faz jejuns. Tudo isso é necessário que a nossa vida, isso seja como um alicerce. Mas a vida religiosa não é a causa da morte de Jesus Cristo. A causa da morte de Jesus Cristo, a ressurreição de Jesus Cristo,
não é para que a gente tenha uma vida apenas religiosa, porque a vida religiosa faz com que você cumpra apenas os rituais da religião, no sentido, você tem Jesus, vive com Ele nos momentos do culto. O culto é a referência para você, a religião. E a vida com Deus não é isso. Aqui Paulo ele abre essa graça para que a gente desperte. Fiel é Deus pelo qual vos chamou para a comunhão. Viver de comunhão é viver de comunicação, é viver de aproximação, é viver de elos. Aleluia. Não é apenas o dia do culto, eu vou para o culto, eu oro, eu jejuno, não é isso. É ter uma vida de comunhão. E o primeiro princípio para uma comunhão de uma vida com Deus é a gratidão. Você reconhecer onde você estava. A que lugar era apontada a sua fé. E lá Deus resgatou você. Nós vivíamos em trevas. Então Deus, em Cristo Jesus, o ressurreto, nos tirou das trevas para a luz. É preciso que eu creia, para que eu possa ter um relacionamento com Deus. Eu preciso que eu creia que eu anteriormente, como diz as Escrituras, eu andava em trevas e que eu andava rumo à perdição, que eu andava rumo a uma eternidade perdida, a um sofrimento eterno, significa ao inferno. E Jesus nos resgatou, trazendo para o reino do Filho do seu amor, nos consagrando para viver com ousadia pelo novo e vivo caminho. A nossa história agora inicia a mudança nessa comunhão com o Senhor. Aleluia. Comunhão é viver essa participação da minha vida com Ele. Por que Ele diz comunhão? Porque é pela comunhão que revela que Ele tem vontade de ser participante da minha vida em tudo. Ele não quer ser participante da minha vida apenas naquilo que eu necessito. Ele quer ser participante da minha vida naquilo que Ele pode fazer além daquilo que eu preciso, que eu necessito, que eu imagino. Ele pode fazer mais, muito mais poderosamente. Aleluia. Então viver a comunhão, esse relacionamento de estreitamento, é querer que Ele participe de tudo da minha vida, que Ele esteja envolvido comigo e que eu esteja envolvido com Ele. É porque a religião, nós aceitamos uma fé para viver religiosamente e olhamos para Deus apenas como um servidor das nossas necessidades. Mas Ele é além disso. Ele é Deus, Ele é o Salvador, Ele é o Senhor. Aleluia. É por isso que Jesus, Ele nos deu o seu Espírito. O Espírito de Cristo habita em nós. Aleluia. Esse Espírito que habita em nós é para que a gente, dentro desse relacionamento, nós possamos adorar aquele que é fiel. Você pode adorar Jesus que é fiel, Ele é Deus fiel. Você pode declarar que Ele é bom, que Ele é maravilhoso, que Ele é conselheiro, que Ele é Deus forte, é Deus da eternidade e é príncipe da paz e é seu Pai. Aleluia. A vida religiosa, ela tende a descomprometer a relação com Deus, porque a pessoa fica enganada, porque ora, porque vai a um culto,
porque eu faço um jejum, porque contribui, porque canto um hino. Na outra mensagem eu falei da fé da convicção e da fé da preferência. A religião faz você viver a fé da preferência, e a fé da convicção é essa aqui, que Ele nos chamou para viver a comunhão. Aleluia. Ele chamou para vivermos essa comunhão. Agora imagine, Ele diz: fiel é Deus pelo qual foste chamado para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. É uma comunhão, não é com Salvador, porque Salvador é emergencial, Salvador é livramento. Ele está falando de Senhor, uma adoração, uma vida de comunhão com aquele que você fez Senhor. E quando você faz Ele Senhor, a sua fé é de convicção, a sua fé não é mais de preferência. Eu vou quando eu quero, eu vou quando eu posso, eu faço quando eu quero, quando eu estou sentindo do coração. Não, quando Ele é Senhor, você faz sem querer, você faz sem entender, porque você tem convicção que é com Deus dá certo. Aleluia. Glória a Deus. Há muitos exemplos na Bíblia. E quando eu falo dessa comunhão, para que a gente não haja pela nossa preferência, os nossos critérios, eu faço me lembrar de quando o profeta Jeremias escreve no seu livro, para a gente entender essa experiência. O profeta Jeremias, ele escreve no capítulo 2, no versículo 32, ele fala que o seu povo, Deus é falando por meio do profeta. Ele diz: o meu povo esquece de mim inumeráveis dias, sem ter um relacionamento, sem viver a comunhão. Esse povo, ele vive inumeráveis dias. E é isso que nós temos que ter atenção, da minha vida com Ele, com o meu Senhor. Como é que eu tenho me portado com Ele? Se eu tenho dado atenção devida, se eu tenho dado uma honra, se eu tenho dado a Ele a glória, ou Ele para mim tem servido apenas de Salvador. Para aquilo que eu quero como capricho ou com necessidade, eu clamo a Ele e Ele atende, porque Ele é fiel e é bom. Mas Paulo não está tratando de benefícios apenas. Paulo está tratando de um relacionamento que ultrapassa para a eternidade. Aleluia. Louvado seja Deus. E ele diz: o meu povo, eles se afastaram do relacionamento inumeráveis dias. Olha a tristeza de Deus. Isso faz me lembrar quando eu fazia o tratamento da Emily. O cristão, principalmente quando ele está passando um momento difícil, é quando ele é mais propício a se iludir e querer agir de sua maneira. Vamos dar um exemplo. A minha filha tinha câncer, então eu orava para que ela fosse curada. A igreja orava para que ela fosse curada. O pastor orava, fazíamos campanha. A necessidade era um milagre. Mas a gente tem que entender que a nossa vida não é aquilo, somente aquilo, o milagre. A nossa vida é uma continuidade de dias. E essa continuidade de dias, por a gente orar pelo milagre, o milagre não ter acontecido, você começa a agir por sua conta nas outras áreas. E fez me lembrar, porque cada viagem que eu ia para Fortaleza, eu gastava em torno de R$70, 60, 70. No mínimo R$50 no sufoco. E um dos retornos das minhas viagens, eu tinha um sítio e tinha um comprador de limão. Eu fui de manhã
procurá-lo, para que eu arranjasse o dia do outro dia. Eu disse: Raimundo, eu vim te procurar você me arranjar R$50 pelo menos. Ele disse: Epitácio, eu não tenho. E a carrada de limão que eu enviei para Fortaleza ficou lá, eu vim embora, não achei comprador não. Eu estou vendendo da 3 vezes menos do que o valor que eu comprei. É um prejuízo terrível. Não tem não. É mesmo, tem não. Eu pedi a papai, você é mais confiável, e mais agora que eu sou crente, as pessoas no tempo como convite de ser crente não era muito apreciado por algumas pessoas não. Aí eu disse: papai, tenta aí nas suas amizades. E papai procurou um homem que tinha costume. Porém, ele chegou lá e disse: eu estou pedindo esses 50 emprestados, Zé, para Epitácio. Foi dizer que era para mim. Aí eu certamente não, eu crente. Então não. E ele foi para outro. E o outro também não tinha. Meu filho, eu não posso fazer nada. E eu fui para casa. Peguei a bicicleta, salto de cor de areia, vim para a Vila do Zé Meno. Cheguei muito suado, fui com medo de tomar um banho e fui orar ao Senhor. Eu disse: Senhor, o Senhor é provedor. Eu só viajo de madrugada. Ainda pode dar certo. E eu tirei a roupa para tomar banho. E Deus colocou no meu coração: volte agora para o cor de areia. E aí onde está a fé da convicção, irmão? Porque muitos de nós agem diferente. Eu já tirei a roupa, eu vou tomar banho. Mas ele foi claro, disse: volte agora. Ele não disse: vou esperar você tomar banho não. Então eu voltei e vai apressado. Eu vou vestir a roupa, montei na bicicleta e voltei para o cor de areia. Quando eu chego desse lado do rio, naquela rampa, nessa época tinha uma luz, o prefeito tinha colocado que ia iluminar todinho lá para o lado da passagem molhada, para aquela passagem, que era uma ponte. Só que nessa noite a lâmpada tinha queimado, estava tudo escuro. E eu fui descendo a rampa, a ladeira, e vi uma pessoa empurrando a bicicleta, subindo, e disse: boa noite. Eu conheci a voz. Era a voz do homem que não tinha os R$50, do comprador de limão. E eu parei: Raimundo, ele foi. Quando é que você está indo na hora dessa? Eu disse: rapaz, a minha intenção é ir na sua casa, porque meu amigo fulano de tal vendeu meu limão lá e trouxe um dinheiro, e eu queria deixar esses R$50 lá, só que minha bicicleta furou o pneu. Eu vou deixar ela aqui na casa de Caquina, era um morador, aleluia, na rampa da ladeira, subindo na ladeira. Graças a Deus que você veio, aleluia, porque eu ia voltar daqui, aleluia. Então, o relacionamento faz com que você viva as experiências, aleluia, que você jamais vai conquistar, viver fora disso. Glória a Deus. Aplaude aí a Jesus. Então, esse relacionamento, ele diz, desse relacionamento, dessa comunhão com o nosso Senhor, porque ele quer, ele deseja fazer parte de tudo de você, do que você está fazendo, tudo. Eu também lembro que eu estava trabalhando, limpando o terreno onde eu ia construir uma igreja, e eu estava lá com a roçadeira. Era eu que Deus colocou no meu coração. Tinha muitos homens, até o pastor fez um apelo para que fosse alguém me ajudar, mas não apareceu ninguém. Era comigo e Deus, era eu e ele. E a comunhão é para você entender. Tem coisas que é você e Deus. Não vai entrar outra pessoa não vai resolver. Ninguém vai poder tomar essa frente. A frente é dele. Aleluia. Glória a Jesus. E ali eu estou há muitos dias de jejuns. Eu estava sentindo um pouco fraco, e já era meio-dia, e a roçadeira pesou.
Para alguns aqui sabem o que é capim elefante. Capim pesado, da madeira dura. E eu bati assim, já não tinha mais força. Glória a Jesus. E eu, ali em meio ao tempo, naquele mato pesado, uma roçadeira já um peso horrível, eu com fome, com sede, eu olhei para o céu de Jesus, me ajude nessa tarefa que eu quero terminar para ir para casa. Aleluia, olha o que é comunhão. E ali eu peguei a roçadeira, quando eu fiz assim, ela quase como da minha mão. Aleluia. Vá, vá, vá. E ali eu terminei aquela capinagem com aquela roçadeira. Jesus tomou o cabo da roçadeira comigo e fez força. Aleluia. Em tudo ele faz parte. Quem nunca viveu uma experiência como cristão e está fazendo uma coisa, esquenta a cabeça e não dá certo, aí ora, em nome de Jesus, me ajude, Senhor, e com facilidade você consegue fazer. Quem já não viveu essa experiência? Olha, os que levantaram a mão já viveram. E se você ainda não viveu, é porque talvez você não tenha feito isso. A comunhão naquela hora. Aleluia. Lá em Jeremias, no capítulo 2, no versículo 13, ele diz: o meu povo fez duas maldades. Olha só o pensamento de Deus. O meu povo fez duas maldades. Primeiro, esquecer de mim. E é isso que o Espírito Santo está falando conosco. Ter uma comunhão para não esquecer. Porque é um momento, nessa correria, desse dia a dia, nessas lutas, nos trabalhos, nas dificuldades, que a gente age por nós mesmos. E ele está dizendo: não faça isso. Eu quero estar com você fazendo isso. Não importa o que você estiver fazendo, se pode ser a mulher lavando os pratos, varrendo o terreiro, limpando a casa, não importa, pode ser o marido, não importa. Eu quero estar com você. Ele diz: duas maldades. Primeiro, esquecer de mim. Segundo, foram procurar cisterna, cavar cisterna rota. Rota é que não segura água. Ele diz: esquecendo de mim, que sou o manancial. Ele é a fonte verdadeira para a nossa vida, irmão. Nós sem nada não somos, sem Jesus nós não somos nada, e com Jesus nós somos tudo. Porque Paulo escreve em Colossenses capítulo 3, ele diz, no capítulo 3 ele diz, Colossenses, ele diz: porque ele é tudo em todos. Ele é tudo. Aleluia. Ele é a eternidade para a nossa eternidade. Ele é o Salvador para a nossa salvação. Ele é Senhor para aqueles que o fazem um Senhor. Aleluia. Ele é Espírito para habitar no nosso coração. Louvado seja Deus. Ele é o cabeça da igreja. Ele é tudo em todo. Ele é o provedor da nossa vida em todas as áreas. Se você respira, é Ele que dá o respiro. Se você está vivo, é Ele que permite você viver. E ainda que você venha morrer, se você tem um relacionamento de comunhão e crê, ainda assim você viverá. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero ver esse texto de Colossenses capítulo 3. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Colossenses capítulo 3. Glória a Deus. Glória a Jesus. Olha, começa no 10. E nos revestiste de novo. Nos revestiste do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que criou. A relação, a comunhão, vai nos tornando parecidos, irmão. Vamos tornando parecidos com Jesus. Aleluia. Aí ele diz aqui no versículo 11: onde não há grego nem judeu, nem circuncisão nem incircuncisão, nem bárbaro nem cito, quer dizer, estrangeiro, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Não importa a nacionalidade, não importa a raça, não importa a língua, não importa a condição social, Ele é para a pessoa tudo.
Ele é tudo em todo. Então dizer que Ele nos deu o Espírito elimina essa conversa que às vezes nós, por falta de conhecimento e de entendimento, diz: eu sou sozinho, eu não tenho quem faça por mim, ninguém me ajuda. Aleluia. Você não está entendendo nada. Aquele que te criou e te formou e te chamou está contigo em todo momento para lhe abençoar em tudo e em todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então Paulo, ele dá essa abrangência, irmão, uma abrangência, tudo em todos, tudo. Então Jesus é tudo, Ele é tudo desde de existir a criação, Ele é tudo na existência, Ele é tudo porque criou todas as coisas, Ele é tudo porque aquilo que Ele criou, Ele sustenta. Aleluia. Ele é tudo, tudo em todo. E dentro dessa abrangência de tudo em todos, você está incluído nele. Aleluia. Entenda que a sua aceitação não foi para viver uma religião, não foi para ser de uma denominação apenas. Você foi chamado para a comunhão com aquele que você o fez Senhor da sua vida. Aleluia. Aquele que morreu para te dar vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que se tornou miserável para te dar abundância de viver. Aleluia. Aquele que se tornou, foi ferido para que por suas feridas você fosse curado. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que preparou as suas moradas e agora diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e agora você vai por mim chegar aonde está preparado para você. Aleluia. E é maravilhoso. Então o apóstolo Paulo, ele diz: não há grego nem judeu. O grego, Paulo cita por causa da filosofia, tudo filósofo. Aleluia. Filosofia é ciência humana, é conhecimento humano. Aleluia. Jesus é conhecimento eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz: nem grego e nem judeu. Judeu porque foram chamados e se achavam. Aleluia. Se achavam por aquela a origem que eles tinham. Deus tem escolhido eles se achavam, eles se metiam. Agora Paulo está dizendo: nem judeu, nem circuncisão, nem bárbaro, o mais perverso, não importa a origem do seu pecado, não importa as condições do seu crime. Aleluia. Há um Deus no céu que é tudo para você, e Ele nessa noite é o seu perdão. Aleluia. Ele é o nosso perdão. Louvado seja o nome do Senhor. Nem bárbaro, glória a Deus, nem cita estrangeiro, nem servo, nem livre, mas Cristo é em todos, é tudo em todos. Oh glória, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Elimina essa conversa da sua vida: eu não tenho ninguém, eu sou sozinho, não tem quem me ajude, não tem quem faça por mim. Aleluia. Acione aquele que já está com você, clame a Ele, porque Ele é o seu ajudador. Paulo escreve aos Hebreus e diz: você com certeza pode dizer com confiança: Ele é o meu ajudador. Aleluia. Não espere apenas nele que Ele faça, mas junte-se a Ele e faça com Ele, que foi para isso que Ele lhe chamou, para ter uma parceria. Nós vivemos uma aliança, irmão, e essa aliança depende de mim e de Deus, depende de Deus e de você. Um só não rege não, tem que ser os dois. Deus poderia ter feito isso sem precisar de nós, irmão, mas Ele quis fazer com que nós fôssemos participando desse nosso destino maravilhoso. Aleluia. Quem está com o destino nas mãos de Deus aí? Glória a Deus. Quem está confiando nessa trajetória? Aleluia. Você está andando no sol, tem uma companhia. Tem companhia. Glória a Deus. O Espírito Santo está com você, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados irmãos,
Nós estamos vivendo esse tempo, um tempo difícil, e é preciso a gente acreditar nisso aqui. Isso aqui é o Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. É um Evangelho que promete suprir as nossas necessidades. Louvado seja o nome do Senhor. Desde daquilo físico ao espiritual, mental e psíquico. Ele é completo em nós. E com certeza, nesse relacionamento e nessa comunhão, cada um de nós estamos tomando a forma, estamos tomando a aparência, aleluia. E daqui a pouco se cumpre aquilo que o escritor sagrado escreveu, que o propósito dele para conosco é nos fazer tornar parecido à imagem daquele que nos criou, aleluia. Nós vamos nos tornar parecidos, aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Para quando nós chegarmos na eternidade, irmão, nós não tem espanto, porque Deus, a imagem dele na eternidade não é essa que nós imaginamos. A nossa imaginação é uma, a realidade é outra. Então, quando nós chegar lá, nós já vamos ter na aparência dele. Então, se tiver alguma coisa que a gente já acha esquisito, mas quando chegar lá, que olhar e diz: ah, está aí, com quem eu estou ficando parecido, olha aí, aleluia, é com ele mesmo. Então fiquei parecido com ele. E isso, irmão, é para a glória de Deus, porque é justamente essas pessoas que estarão lá triunfantemente, aleluia, diante do trono, aleluia, diante desse trono maravilhoso da graça. E glória a Deus pela vida de vocês, e aplauda Jesus no nome dele, aleluia, glória a Deus. Você sabe, irmão, quando a gente não tem a relacionamento com o Senhor, nos tornamos muito individualistas. Nós pensamos muito em nós mesmos. Porém, Paulo escreve e diz: tudo que fizermos, fazemos como fosse para o Senhor. Nós vamos fazer tudo como se fosse para Ele. Então, quando você faz na intenção que você está fazendo para o Senhor, surge alegria no seu coração. Porque quando eu faço para um outro e eu não acho qualidade nele, eu vou dizer: mas eu sou muito besta, está fazendo isso para fulano, ele não merece não, aleluia. Mas quando eu faço de coração para o Senhor, como se fosse para o Senhor, não importa a desqualificação que aquela pessoa que vai receber tenha, mas eu tenho uma alegria, porque eu estou fazendo para aquele que eu tenho servido, aleluia, glória a Deus. E é muito maravilhoso dessa forma que Paulo passa o Evangelho para nós, em nome do Senhor. Aqui olha, 3:17: e quando fizerdes por palavra ou por obra, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando a Ele, por Ele, graça ao nosso Deus. Glória a Deus. Fazei dando graça, glória a Deus. Por que, irmão, essa gratidão? Porque outrora nós não merecíamos, Ele fez por nós. Simplesmente assim. Nenhum de nós tinha mérito, e Ele fez. Portanto, com alegria, aplaudo o Senhor Jesus, para a glória de Deus. Essa é a palavra. Glória a Jesus.